Vamos embarcar numa viagem alucinante. A sério, são 2500 anos de pensamento condensados. Desde a Grécia Antiga até aos dias de hoje, as grandes mentes da humanidade têm andado às voltas com as mesmas questões, basicamente. E nós vamos ver como é que as respostas a essas questões acabaram por moldar o mundo em que vivemos hoje. O que é a verdade? Como é que se vive uma vida boa? De onde é que veio tudo isto? Estas são as perguntas que nos acompanham desde sempre, certo? Elas são o verdadeiro motor do pensamento, o combustível que fez os maiores pensadores da história partirem à procura de respostas. E sabe uma coisa? Ao contrário do que se possa pensar, a filosofia não é uma coisa só para académicos de óculos e livros empoeirados. É um processo super-humano e natural. Começa naquele momento em que paramos tudo e nos perguntamos, mas porquê? É essa curiosidade inata que no fundo todos nós temos. E olhem, não sou só eu a dizer, o próprio Platão acertou em cheio nisto. Esta citação resume na perfeição a essência de toda esta jornada. A busca pelo conhecimento nasce, antes de mais nada, deste impulso de nos maravilharmos com o mundo e com o nosso lugar nele. Simples assim. Ok, então a nossa história começa com o olhar virado para fora, para as estrelas. Os primeiros filósofos, lá na Grécia Antiga, fizeram algo radical. Em vez de procurarem explicações nos mitos sobre deuses, eles olharam para o mundo físico à sua volta e tentaram encontrar explicações racionais. E a primeira grande pergunta foi logo esta: afinal, de que é feito o universo? Em vez de dizerem que foi Zeus ou outro deus qualquer, pensadores como o Tales de Mileto procuraram uma resposta na natureza. E a hipótese dele, tudo é feito de água. Pensem bem, a água é essencial para a vida, está sempre a mover-se, transforma-se. Foi um primeiro passo, mas um passo revolucionário para explicar o mundo de forma racional. E é aqui que vemos a primeira grande evolução no pensamento. A busca deixou de ser por um ingrediente físico e passou a ser por princípios abstratos. Pitágoras, por exemplo, olhou para o cosmos e viu matemática, viu uma estrutura de números. Já Platão foi ainda mais longe. Para ele, a verdadeira realidade nem sequer está neste mundo que vemos, mas sim num outro reino, um reino de formas perfeitas e imutáveis. E isto leva-nos à segunda grande era da nossa história. Agora, preparem-se para um salto enorme no tempo e no foco. Durante mais de 1000 anos, o objeto de estudo mudou drasticamente. A busca por respostas deixou o cosmos para trás e centrou-se em Deus e na fé. Durante toda a Idade Média, o pensamento teológico foi dominante. As respostas para as grandes perguntas eram procuradas na fé em Deus. Mas, ali pelo século XVII, algo estava prestes a mudar. E a mudar de uma forma absolutamente revolucionária. Nesta altura, o grande projeto de pensadores como Santo Agostinho ou São Tomás de Aquino foi basicamente fazer as pazes entre as ideias dos filósofos gregos e a doutrina cristã. A razão era vista como uma ferramenta útil, sim, mas uma ferramenta ao serviço da fé. Não era uma fonte de conhecimento independente. E, de repente, pum, chega René Descartes e vira à mesa com esta frase: "Penso, logo existo." Com esta declaração, ele mudou as regras do jogo. A fundação para todo o conhecimento já não era Deus, mas sim a mente humana, a nossa própria capacidade de pensar. O foco virou-se completamente para dentro. Claro que este novo foco na mente abriu uma das maiores discussões da filosofia. De um lado tínhamos os racionalistas, como Descartes, a equipa da razão pura, que acreditavam que só com o pensamento podíamos chegar à verdade. Do outro, os empiristas, como John Locke, a equipa da experiência, que diziam que a nossa mente nasce como uma folha em branco e que todo o conhecimento vem do que vemos, ouvimos e sentimos. Ok, então já estabelecemos que podemos conhecer o mundo através da nossa mente. E agora, o que é que fazemos com isso? Pois bem, a filosofia expandiu o seu foco do indivíduo para a comunidade. A grande questão passou a ser como é que podemos usar a razão para construir uma sociedade melhor e mais justa. Esta frase do Rousseau, toca mesmo no ponto central de tudo isto, não é? Ele aponta para o problema fundamental da filosofia política. Como é que equilibramos a liberdade com que nascemos com as regras e as leis que são precisas para a sociedade não ser um caos? E a grande ideia para resolver este dilema foi o chamado contrato social. Basicamente é a noção de que a sociedade funciona como um acordo. Nós abdicamos de algumas liberdades individuais e, em troca, recebemos segurança e ordem. Pensadores como Rousseau, Hobbes e Locke passaram séculos a debater os termos deste contrato. E a viagem continua, mas agora o zoom fica ainda mais apertado. O microscópio filosófico aproxima-se ainda mais, passando da sociedade para o próprio indivíduo. A grande questão deixou de ser apenas
como vivemos juntos, mas sim quem somos nós realmente. O que significa ser eu? Nietzsche chega e abala tudo com a ideia da morte de Deus. E atenção, ele não está a falar disto num sentido literal, é mais profundo. É sobre o colapso das fundações morais, das verdades absolutas que guiavam o mundo ocidental. E sem esse chão, ele dizia, a humanidade tem de superar a si mesma, tem de criar os seus próprios valores. E depois vem Jean-Paul Sartre, que resume o existencialismo todo nesta frase incrível. O que é que isto quer dizer? Significa que não nascemos com um propósito fixo, com um manual de instruções. Primeiro existimos, e só depois, através das nossas escolhas e das nossas ações, é que definimos quem somos. É uma liberdade brutal, mas também um peso enorme. Como ele dizia, estamos condenados a ser livres. E quando achamos que já não dá para ir mais fundo, vamos. Chegamos à linguagem. Pensem nisto. A linguagem não é só um conjunto de palavras que usamos para descrever coisas. Roland Barthes diz que é como uma pele. É através dela que tocamos e sentimos o mundo. É ela que molda a nossa realidade e a nossa identidade. Ufa, que viagem, não é? Percorremos milénios de pensamento em poucos minutos. Mas a verdade é que, apesar de chegarmos ao fim desta nossa análise, a história da filosofia, essa, está muito longe de ter um ponto final. A busca nunca para. Se olharmos para trás, para todo este percurso, vemos um padrão fascinante, quase como um grande zoom. A filosofia começou por apontar o telescópio para as estrelas e lentamente foi virando a lente para dentro. Do universo para Deus, de Deus para a mente, da mente para a sociedade e, por fim, da sociedade para o eu. Isto deixa-nos com uma última reflexão. Depois de todas estas respostas, teorias e sistemas, aquela admiração original de que falava Platão continua aqui, tão forte como sempre. As ferramentas podem ter mudado, mas a curiosidade, a busca, essa continua. E a pergunta que fica no ar é: para onde é que vamos apontar o nosso foco a seguir?